Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa lição, falando sobre hoje Juízes, um período da história da igreja, período dos juízes. Josué entrou na terra prometida, depois Josué foi morto, logo depois, em seguida, entra o período dos juízes, período muito importante da história da igreja, onde nós vemos o povo ali com dificuldades para dominar aquele território que Deus tinha dado como herança para o povo de Deus. A Canaã, ela estava habitada por 7 povos muito poderosos, e nós vemos as dificuldades que o povo tinha para dominar tudo aquilo ali, E nós vemos altos e baixos no povo de Israel, mais baixos do que alto, Muito mais baixos do que alto, infelizmente, do povo de Deus. Nós vamos então fazer uma pequena leitura aqui, depois nós vamos orar e estudar essa passagem. Juízes capítulo 4, para a gente ver o contexto do que estava acontecendo ali, na lição de Débora e Baraque, essa história. A primeira juíza, a única juíza de Israel, e também ela era profetisa. Nós vamos ver esse período de Débora e Baraque. Juízes 4, de 1 a 3. Vamos prestar atenção no que estava acontecendo ali para a gente introduzir a nossa aula nessa manhã. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos orar, irmãos, suplicando a graça de Deus para aquilo que vamos meditar nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez te damos graças pela noite que o Senhor nos deu, pela tranquilidade em saber que o Senhor é o nosso Deus, em saber que o Senhor não dorme e nem dormita, o guarda de Israel está atento aos seus filhos, e o Senhor nos trouxe até aqui para a tua casa para mais uma vez desfrutar da tua presença, da companhia dos nossos queridos irmãos, e também aprender mais de ti, da tua palavra, para vivermos, Senhor Deus, uma vida de fé nesse mundo quebrado. Abençoe, Senhor Deus, o meditar no nosso coração e ele seja agradável na tua presença, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é o contexto que nós acabamos de ler, trágico, onde o povo havia rapidamente se desviado de Deus, da presença de Deus, e assumiram deuses da terra, e Débora vai contar lá para a gente que eles acrescentaram deuses novos. Além dos deuses que eles já tinham, nesse período aqui, o povo acolheu outros deuses, segundo Débora fala lá no seu cântico. Por isso que Deus, olha só, Deus entregou o seu povo nas mãos dos cananeus. Então é a ação de Deus entregando o seu povo na mão para ser castigado mesmo pelos atos que eles faziam, Então no Velho Testamento a gente vê que o pacto da aliança de Deus era de obediência. Deus havia dado uma lei para o povo, e era para todo o povo, mas a sua promessa era apenas para aqueles pelo qual obedecessem a palavra de Deus. O povo tinha que obedecer a Deus, para usufruir da presença de Deus. E quando o povo se desviava, quando o povo se afastava de Deus, Deus entregava o seu povo aos inimigos ali. E quanto tempo isso estava já durando? 20 anos. Imagine só o sofrimento daquele povo lá sendo subjugado pelos reis ali da terra. Quando eles plantavam, quando eles colhiam o fruto lá, vinha lá os inimigos e tomava quase tudo, deixando eles à míngua. 20 anos buscando outros deuses que não o Senhor. Esse é o quadro dali.
A gente fica se perguntando assim, por que será que Deus não entregou de uma vez esse povo lá e se esquecesse dele? Não, Deus tem um propósito com aquele povo ali, de tirar a idolatria do seu povo, para que ele pudesse servir a Deus. Quem persiste nisso sempre é Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus é sempre fiel, Ele é sempre verdadeiro e mentiroso o homem. Porque nós temos dificuldade mesmo na nossa vida de continuar servindo ao Senhor. Esse é o quadro da igreja, esse é o quadro que nós percebemos. Eles saíram lá da escravidão, durante 400 anos lá no Egito, ficaram 40 anos peregrinando no deserto, não era um povo guerreiro, ficaram 40 anos peregrinando no deserto para aprender a servir ao Senhor, por 40 anos. É interessante a história, que quando eles saíram do Egito, chegaram lá em Cádiz Barneia, e mandaram os espias ver aquela terra, e viram que era uma terra boa, que era como Deus tinha dito, que era uma terra fértil, que eles podiam lá produzir, e manava leite e mel. Eles, quando chegaram lá, viram aquilo lá, constataram, mas viram que havia inimigos lá, ali, e ficaram temerosos. Desconfiaram de Deus, porque quem ia à frente deles, Deus tinha prometido, eles não eram guerreiros, eles não tinham armas. Aliás, demorou muito tempo para eles aprenderem a trabalhar com o ferro. Eles não tinham ferro, eles não tinham armadura, não tinham nada. A promessa de Deus é que Deus iria à frente deles, se eles confiassem em Deus, que eles tomariam a terra prometida. E quando eles atravessam lá o Jordão, e vão tomar a sua primeira cidade, né? A primeira cidade estava de frente, lá nas Campinas de Moabe, de frente de uma fortaleza enorme, de uma cidade grande. Aquele povo lá circuncidou aquela cidade durante 7 dias, e as muralhas de Jericó, depois de 7 dias, no 7º dia eles gritaram, o que aconteceu? A muralha caiu, despencou, era a ação de Deus ali, mostrando que quem iria pelejar não era o povo, seria Deus. Mas o povo rapidamente volta-se para outros ídolos, e se perdem mesmo em idolatria, se esquecem de Deus, aí Deus entrega os seus inimigos, e eles teriam muita dificuldade para conquistar aquela terra ali. Coisa que Deus deveria fazer rapidamente, expulsar. Nós vemos ali a dureza do coração daquele povo ali, para conquistar aquela terra ali, com grande dificuldade. Até o próprio, quando Josué entra ali, até o próprio Josué tem dificuldade, e outros têm dificuldade mesmo de entrar ali, de confiar no Senhor. Essa era a promessa. Eles tinham que confiar que Deus iria à frente da batalha, que iria conquistar para ele. Né? E nós vemos essa história aqui bastante interessante de Débora, né? Que diz o texto aqui que era uma mulher, nós vamos ler o texto aqui, que era uma mulher que Deus levanta como juíza, a única juíza que nós temos, para liderar mais uma vez, depois de 20 anos, o povo penando ali para servir a Deus, e Deus levanta pessoas. Isso que é interessante. Deus é quem persevera na vida do seu povo, não somos nós. Porque se nós fôssemos deixados nas nossas paixões, nós desviaríamos. Mas Deus é quem persevera na vida daquele povo. Deus havia feito uma promessa, e Deus não iria deixar de cumprir a sua promessa. Então vamos continuar lendo aqui, ver o que a gente vai lendo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai trazer aqui as lições que nós temos aqui na nossa revista, né? Espero que todos tenham lido. Vamos lá, versículo 4, Juízes 4:4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então era o período dos juízes, e ela estava ali fazendo o seu ofício de profetisa. Mulher, então ela era casada, e ela fazia esse trabalho ali em Israel. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, chamada Débora. Aqui a palavra atendida é que assentava, a melhor tradução é que ela se assentava debaixo da palmeira de Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Por isso o trabalho dela de profetisa, ela falava em nome do Senhor, e ela tinha essas duas funções. Ela não era apenas juíza, ela era também profetisa. Profetisa aqui é que falava em nome do Senhor. Deus levantava pessoas para
falar em nome de Deus, a vontade de Deus para o povo. Aí versículo 6, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Olha só o trabalho aqui de uma profetisa do Velho Testamento. Deus tinha dito a ela, e ela comunica aqui para Baraque, que Deus iria dar. O tempo que eles estavam sofrendo já tinha acabado, e que Deus iria entregar ali de novo, e aquela região ali é uma região muito propícia. Por quê? Por que chama Baraque? Porque ele ficava próximo ali do rei de Jabim de Canaã. Então, ele estava próximo ali e diz o seguinte, leva 10.000 homens para aquela batalha lá. É interessante que eles tinham 40.000 homens, mas ela fala assim, leva 10.000 homens. E convocou as outras tribos para levar também, e as outras tribos não levaram soldados para a guerra também. Ela vai contar isso lá no cântico, que as outras tribos se recusaram a mandar. Só Benjamim que mandou alguns homens lá, a tribo de Benjamim mandou alguns para completar esse número aqui, e lá eles foram para a batalha com 10.000 homens, no monte Tabor. E diz aqui que eles ficaram, o exército inimigo ficaram lá no ribeiro. A gente vai ter muitas lições preciosas aqui. Eles ficaram lá no ribeiro esperando aquela guerra ali. E diz o texto aqui, um outro personagem aqui, além do rei Jabim, que era da terra de Canaã, havia também um homem chamado Cícera, que era um comandante terrível de batalhas. E diz o texto aqui que o exército que eles estavam lutando tinha cavalos, tinha carruagens de ferro. Então era como se fosse um tanque levados por cavalos, né? E eles se colocaram lá de frente para Israel, dizendo, vai ser uma batalha muito fácil de se ganhar essa batalha ali. Ele está falando assim, olha, mandou uma mulher falar isso, lutar contra um exército. Eles estavam temerosos, e armas eles não tinham, porque a ideia de Deus era que Deus iria à frente da batalha, mas por causa da obstinência do coração daquele povo ali, Deus mandava inimigos, assolava, deixava passar um tempo para que o povo aprendesse a servir ao Senhor. E aqui nós vemos algo maravilhoso. E diz o texto no versículo 7. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então, quem ia dar seria, preste atenção nisso, não era o exército dele lá. Tinha 10.000 homens na batalha, e Deus estava prometendo que iria destruir aquele povo ali. Então, perceba isso. Né? A ideia, a gente fala assim, não, é o exército que ganhou, não é Débora quem ganhou, não, é Baraque quem ganhou. Mas aqui o texto está dizendo que Deus iria entregar aquele inimigo ali, ia fazer alguma coisa para tirar daquele povo daquela situação ali. Versículo 8, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então Débora tinha chamado Baraque ali, e tinha dito para ele que ele iria para aquela batalha ali. Deus tinha dito para ela e para ele, e ele chega dizendo o seguinte, se você for, eu vou. Muitos falam que é covarde, mas não é. Eu já ia falar exatamente sobre isso. Muitos falam assim que ele fraquejou, Baraque fraquejou, que ele estava com medo. Essas pregações que a gente ouve muitas vezes lá fora, mas não é verdade. Sabe por quê? Baraque está lá na galeria da fé. Ele está na galeria da fé, o nome dele está lá. Então, quando ele fala, e é interessante que quando tem a batalha ali, eles fogem, a gente vai falar sobre isso, Baraque vai atrás deles, né? Eles fogem, acontece algo que a gente vai ver aqui, Baraque vai atrás dele, vai lá até exterminar aquele povo, porque era a ordem de Deus. Aqui nós temos que parar e fazer uma pausa e entender o seguinte, a terra, tudo que está no mundo é de Deus, e Deus dá a quem quer e tira de quem Ele quer.
Então Deus dá para quem Ele quer e Ele tira. Então aquela terra que estava sendo habitada ali por 7 povos poderosos, Deus havia dado para Israel. Só que quando eles chegaram lá, a terra não estava vazia. Tinha povos ali muito poderosos, muito maiores do que Israel. Israel não sabia batalhar. Então Deus estava dando uma terra que estava possuída já tinha gente lá, mas que eles tinham que tomar aquilo lá com a ação de Deus junto. Se não fosse Deus ali, eles não tomariam aquilo lá. Então, quando Deus fala o seguinte, vai lá, toma posse, mas eles tinham que fazer o quê? Matar aquelas nações. Muita gente fala assim, né? Tem muito crente que tem dificuldade com isso. Como é que Deus, um Deus de amor, essa pregação está sendo muito anunciada hoje. Não, mas Deus é amor. Mas antes de Deus ser amor, Deus é ira. Esse Deus que está na Bíblia, é um Deus irado. Do céu se revela a ira de Deus, está em Romanos lá. Então Deus deixou um tempo para que aquela nação se convertesse a Deus, deixasse os seus maus caminhos, deixasse a idolatria, mas chega um ponto que Deus fala assim, basta. Foi o que aconteceu com o dilúvio, por exemplo, né? Deus deu um tempo, 120 anos, para aquele povo daquela terra lá se converter ao Senhor. Deu um tempo, porque Deus tem uma lei no coração dos homens. E quando chegou lá, Deus falou assim para Noé, olha, sobe na arca, porque eu vou exterminar esse povo, porque a maldade era muita. A maldade daquele povo lá dos cananeus era muita, porque não havia chegado ainda a plenitude da iniquidade daquele povo. Então Deus extermina mesmo. Chega um tempo que Deus diz basta. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Deus deu um tempo para aquelas pessoas se convertessem a Deus, deixassem os seus maus caminhos, mas aí você fala assim, eles não tinham a lei. Não tinham essa lei que foi dada a Israel, mas Deus tem uma lei no coração de cada um. Lá em Romanos você vai entender isso. Todos os povos de todas as nações, eles têm uma lei gravada nos seus corações, do que é certo e do que é errado. E eles serão julgados pela lei que colocou no seu coração, não por essa daqui, porque eles não conhecem Moisés, eles não conhecem a lei, mas serão julgados por aquela lei, daquilo que eles fizeram, do seu procedimento. E Deus deu um tempo para aquelas nações, para que eles deixassem os seus maus caminhos, os seus ídolos, para adorar o único e verdadeiro Criador. Quem não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, serão julgados também, porque eles estão condenados. Se eles não deixarem os seus maus caminhos, eles vão ser condenados. E Deus ali, nesse período aqui, vai dizer o seguinte, ó, e Deus formou um povo, uma nação, para servir a Ele. E Deus diz aqui para Débora, é um grande exemplo para nós, essa mulher aqui, e também Baraque. Né? Baraque, quando diz o texto aqui, né, versículo 8, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Por quê? Ele reconhecia naquela mulher a presença de Deus. Deus estava, de certo modo, ausente daquela nação. Ele vem a mulher dizendo, Deus agora vai dar essa batalha nas suas mãos. E ele diz, vem comigo. Então vamos lá. Ele reconhecia nela a mão de Deus, a presença de Deus na sua vida. Como isso é importante na vida da igreja. Você está perto de pessoas que são de Deus, pessoas que conhecem a Deus, ouvir a sua orientação, ouvir a vida dela, ouvir o que ela faz, Então é muito bom você estar perto dessas pessoas assim. Foi o caso aqui de Baraque. Ele não estava com medo, não. Ele era um guerreiro. A gente vai ver aqui que ele não fraquejou. Ele disse, eu vou, mas você vai comigo. Porque eu vejo em você a presença de Deus. Ela era profetisa. Ela era do Senhor. Não é medo, porque isso daí é uma inferência que as pessoas fazem, né? Parece que ele está meio assim, né? Dizendo, né? Então, se você for, eu vou. Mas não, era uma batalha mesmo. E era no monte que eles deviam estar, perto ali da região onde havia os inimigos ali. Veja só a resposta dela no versículo 9. Alguém lê para mim, por favor, bem alto aí. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreende, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quédes. O que acontece aqui? Ela disse, olha, tudo bem, eu vou, não tem problema nenhum. Mas só que é o seguinte, Baraque,
e dá um spoiler, né? Ela vai dizer o que vai acontecer lá adiante. Dá um spoiler para ela, dá uma dica, olha, nós vamos para lá, nós vamos vencer isso aqui, mas Deus não vai entregar Cícera, que era o comandante do exército, nas suas mãos. Essa honra vai ser de uma outra mulher. Olha só, Deus, como é que Deus trabalha, né? Deus tem os seus meios de trabalhar. Então falou... Hã? Dá a impressão porque, olha, não vai ser você, mas vai ser outra mulher. Dá-se essa impressão, né? Isso nós chamamos na Bíblia de inferências, são inferências nossas. Aí se você vai lá para Hebreus, vai dizer assim que Baraque aceitou, ele não se covardou. A gente vai ver assim, no cântico você vai perceber, porque o cântico que está lá na frente, a gente vai falar um pouco dele, de quem que é o cântico? Débora e Baraque. Não é só de Débora, não. É por isso que eu falo assim, o cântico de Débora. Não, a gente vai ver que é por isso que é uma outra questão da gente. A gente lê assim rapidamente, a gente vai falar assim, não, vai mudar ali o texto ali. Ó, vamos lá ver, só para a gente, naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, agora aqui, a ênfase não é mais para Débora propriamente, é para Baraque, porque vai falar o nome de onde ele é. Antes era Débora, filha de tal. Agora é Baraque. Eles vão contar essa vitória aqui, que Deus havia dado na mão deles, né? Então Baraque estava sujeito naquelas coisas ali, o que estava acontecendo ali. E agora ali fizeram uma dupla maravilhosa, dizendo assim, eu quero que você vá comigo. Ela não era guerreira, ela não era comandante, ela queria apenas a presença dela ali, como manifestação da presença de Deus, que Deus estava falando através dela. Isso é muito importante, né? Você está perto de pessoas assim, pessoas que você conhece que é de Deus, pessoa que você vê a mão de Deus na vida dela. Então Baraque aqui, dá-se essa impressão aqui que, né? Como esse homem era crente? Como esse homem era crente? Mesmo Deus falando através de uma mulher, mesmo que falando que a vitória final estaria numa outra mulher, ele fala assim, eu vou, tá bom, não tem problema. Ele não queria glória para ele mesmo, mas apesar que a glória vai para ele também, para Baraque. Mas ele fala assim, tudo bem, não tem problema. Tem pessoas que falam assim, se não for eu, se essa vitória, eu vou lá, vou lutar, vou matar, vou me expor ali, e não vai ser para mim? Mas ele fala assim, tudo bem, não tem problema. Olha só, uma nova visão de alguém que vê nos outros assim, tudo bem, não importa. Ele confiou na palavra dela, né? Isso que é interessante. Se Deus estava falando por intermédio daquela mulher, é porque Deus estava com ela ali. Ela não ia para a batalha, ele era o comandante. Ele era um homem que foi colocado lá no livro, da onde? Da galeria da fé. Irmãos, isso é um ato maravilhoso, você sendo colocado lá, né? Você na lista daqueles homens lá, né? O Léo? Isso. Esse gesto, para mim, é uma coisa assim maravilhosa. Eu aprendi muita coisa aqui, né? Já tinha outras ideias, mas quando você vai meditando, vendo vários comentários, porque lá eu vejo vários comentários, não é algo que vem da cabeça. Várias pessoas falando, olha, realmente há um erro, um equívoco aqui, que a gente imagina, tal coisa. Aí vem as pessoas e falam assim, não, se você vê o contexto, você vai perceber que esse homem, ele confiou. Primeiro, ele aceitou. Primeiro, mesmo que Débora falou assim que a glória iria para outra mulher, a gente vai ver essa outra pessoa agindo aqui, ele falou, eu vou, não tem problema. Então ele aceitou uma expectativa menor, porque ela falou assim, ela fez um spoiler, não, vai acontecer isso, tal, mas a vitória vai ser nas mãos de uma mulher. Ele não sabia quem era. Como assim? Como assim, uma mulher no meio da... Olha só que coisa improvável. Como assim? Que é isso? O que está falando aí?
que eu vou para uma batalha, no meio da batalha, e a Débora não iria, porque ela não era comandante, talvez ele pensasse, talvez vá para ela, uma coisa assim. Mas ele foi sem saber o que iria acontecer. No final, Para a glória de Deus, e o homem não tem que receber glória nenhuma. Se Deus não for glorificado, todo o trabalho será vão, né? Então, essa a visão de Paulo, né? A visão... Isso. E mais, pastor, o apóstolo Paulo, quando ele fala às igrejas, ele elogia pessoas lá. Ele fala assim, como vocês estão bem, como está acontecendo coisas maravilhosas nessa igreja. Então ele elogia falando do trabalho bom que lá. Então, o crente verdadeiro, ele não está preocupado com isso. Muito bem falado. Ele está preocupado com a glória de Deus. Se o outro cresce, amém. Né? A Bíblia fala assim, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes é fácil chorar com os que choram, mas muito difícil a gente se alegrar com os que se alegram. O cara está subindo. E o que está acontecendo? É difícil você se alegrar com os... Fala assim, puxa, Deus está abençoando sua vida. Glória a Deus por isso. As pessoas geralmente têm mais dificuldade em se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram, né? E fala assim, Deus está abençoando a vida, Ele está desenvolvendo, Ele está crescendo mais e mais, né? Paulo chegava ao ponto de dizer assim, que eles cresçam mais, que eles sejam maiores, isso é importante. Baraque não se importou com isso, mesmo ela dizendo que, olha, vai uma mulher ali, e ela vai entregar Cícera na mão de entregar Cícera, um comandante experiente, na mão de uma mulher. Como vai ser isso? Olha só a mão de Deus ali, né? Até aqui não temos todos os detalhes, a gente vai ver como Deus vai ser glorificado através dessa batalha. Para colocar em terra todos aqueles deuses que o povo estava adorando, os novos deuses, só Deus pode dar a vitória na mão do seu povo. Só Deus, não é o seu povo. Temos aqui Débora, temos aqui Baraque, vamos ter outra mulher aqui, mas a glória toda vai para quem? Tem que ir para a glória de Deus. É Deus fazendo isso, né? Então aqui ela fala isso para ele, diz lá no versículo 10, então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, Queneu, olha só, esse versículo 11 aqui, presta atenção, parece que ele está isolado, parece que não tem nada a ver, mas ele é muito importante aqui, nós vamos entender depois, porque tem esse versículo de número 11 aqui, agora você não vai entender nada, mas depois você vai entender. Ora, Éber, Queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Né? Você lê assim, o que tem a ver esse cara aqui, né? Esse Éber, que se apartou lá dos queneus, do pessoal lá, e ele fez uma tenda ali, ele era um peregrino, ele era um dos chamados beduínos, os beduínos que peregrinavam aquela terra ali, ficava ali. Então só tem essa informação aqui, aí você não entende nada, fala assim, o que tem a ver esse cara aqui? Tem nada a ver, né? Aí volta lá, dizendo o seguinte, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Então, ele ficou sabendo, olha, eles subiram lá no monte, 10.000 homens estão lá. O que ele fez? Vamos ver aqui, acompanhando a história. Cícera
convotou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Raguim para o ribeiro de Quizon. Então, o que ele fez? Eles estavam lá no monte, mas ele tinha carro, tinha que ficar onde? Na planície. Então, lá um ribeiro. Não tinha água lá, era tempo de seca. Então, o que ele fez? Vou colocar meus carros aqui, todos de ferro, todos blindados ali, com todos os seus cavaleiros, além de um grande exército atrás dele. E ele pensou, esse pessoal aí do monte, quando eles descerem aqui, né, lá vinha uma campina, eles podiam lá guerrear naquelas campinas, no ribeiro, na parte baixa ali, era bem amplo aquilo lá, eles vão morrer, não tem jeito. Vamos ver a história aqui. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor, olha só, preste atenção, grave isso daí, se você gosta de colar, o Senhor, não é Baraque, não é Débora, não é ninguém, o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após dele. Olha só, versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todos os seus exércitos, fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, os exércitos até Arosete Raguim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. O que aconteceu aí? Eu pulei essa parte aqui. O que aconteceu antes disso aqui? Alguém sabe? O que tinha acontecido? Por que eles fugiram? O que tinha acontecido? Era tempo de seca. Mas o que Deus tinha mandado? Uma chuva. Naquela hora ali, Débora vai contar isso no seu cântico, que Deus mandou uma chuva naquele instante ali, torrencial, e o que aconteceu? Enchente. E os carros, o que aconteceram? Ficaram todos atolados. Eles não se movimentavam mais. Então, tudo aquilo que ele tinha planejado, que Sísera tinha planejado, foi por terra abaixo, ou melhor, por água abaixo. Né? Foi por água abaixo, porque ficou inoperante. Quando ele viu que veio aquela chuva torrencial ali, e todos os seus carros ficaram na lama, que ele não esperava aquilo naquela época, lá Deus tinha mandado uma chuva, e eles ficaram emperrados ali, e o exército desceu lá naquele instante. Olha, na hora certa, Deus mandou uma chuva torrencial, e eles estavam preparados para lutar com aqueles 900 carros de ferro, ele ia exterminar Israel. Aí eles ficaram todos emperrados ali, ficaram com medo daquela chuva, de tudo que havia lá, do barulho e tudo mais, começaram a fugir, e o exército foi ali, atrás dele lá, e o que aconteceu? Olha só o que aconteceu, vamos ler aqui de novo. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e todos os seus exércitos, o fio da espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Raguim, e todos os exércitos de Síria caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. O que Baraque fez? Foi atrás, não se acovardou, desceu, fugiu, foi atrás até o último homem. Olha só como era Baraque, porque ele viu que Deus tinha dado ali. Os homens estavam com medo, homens de guerra, eles ficaram atormentados. Devia ser uma tormenta tão grande que causou um maior espanto para aqueles homens começarem a fugir dali. Colocou temor no coração daqueles homens ali, achando, o que está acontecendo aqui? Todos eles fugiram, e Baraque foi atrás dele e matou a todos os homens. Mas faltou quem? Sísera, né? Quem ia matar Sísera? Aí que Deus tem uma outra parte da história aqui. Bom, resolveu um problema. Agora vem Jael.
Uma mulher aqui. Lembra-se daquele versículo 11 lá que não tinha nada a ver lá? Né? De Éber lá? Ou tinha uma mulher lá. Então, o que aconteceu? Cícera foi correndo lá, porque achou que Éber, né, seria uma pessoa que estaria ao lado deles. Então, vamos ver a história. Quando ele viu aquela tenda lá, vamos continuar na história aqui para a gente ver que maravilhoso como Deus é e as lições preciosas. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Olha lá o versículo 11 lá, que parece estar deslocado, lá aparece ele aqui. Por isso que colocou lá, né? Antecipou, colocou aqui, disse queneu, mas ele tinha deixado de ser um queneu já, estava longe. Então talvez esse homem aqui percebeu que Israel, que estava com Deus. Então alguma coisa iria acontecer. Então ele percebeu isso e falou assim, agora estou seguro. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, que é a mulher de Éber, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Olha só, ele devia estar com a cara apavorada, né? Pode entrar. Ele se achou seguro ali, naquela região ali, com aquela tenda lá. Ele falou assim, pode entrar, não temas, não fique temeroso. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta, né? Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Numa tradução original fala assim, leite gorduroso, né? Bem forte, talvez de cabra, né? Um leite bem, uma substância. Ele estava com sede, né? Por causa daquela corrida toda, apavorado, foi lá, ela pediu água, o que ela deu? Deu um leite bem forte. O que aconteceu com esse homem? Olha só a história. Versículo 20, e ele disse mais, põe-te à porta da tenda. Olha só o medo que ele estava. Falando para a mulher, põe um guerreiro, um comandante, põe-te à porta da tenda. E há de ser que se vier alguém e te perguntar, aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Matar é pecado ou não é? Está lá na lei, não matarás. Mas quando Deus manda matar, não é pecado. Deus mandou. Deus sabe de todas as coisas. Quando ele diz para matar, é para matar. Vocês se lembram da história de Samuel, né? Quando Saul foi lá numa guerra lá, conquistou, pegou um rei lá, levou para sua tenda, pegou muitos animais, né? Aí quando Samuel vai lá para ver o que estava acontecendo na guerra lá, ele ouve lá um barulho de gado. O que é isso? Né? O que é isso? Era para matar tudo, inclusive os animais. Aí quando chega lá, ele preservou o rei como troféu. E aí Samuel fala para ele o seguinte, o que esse homem está fazendo aqui? Não, eu trouxe ele, subjuguei para os povos verem. O que fez Samuel? Alguém se lembra? Pegou a espada de Saul, que era grande, né? E fez o quê? Despedaçou aquele rei. Você fala assim, que maldade. Mas Deus te ama. Por que Deus manda matar? Eu pergunto para você. Por que Deus manda destruir até as crianças? Por que será que Deus manda fazer isso? Tem alguma resposta para isso? Você tem alguma resposta para isso? Uma das coisas é essa, realmente, Deus falou assim, não se misture com aqueles povos lá, porque eles vão trazer os seus deuses, e vocês vão começar a adorar esses deuses, a influência dele vai estar no meio de vocês. Deus estava formando ali uma nação santa, e havia muitos inimigos à volta. Se você não lutasse, ou se você não conquistasse a terra, o que aconteceria? Eles viriam e iriam matar você. O que estava em jogo aqui não é somente essa história aqui não, irmãos, era a existência de Israel, do povo de Deus, o povo da aliança. Se eles não fizessem aquilo, eles seriam subjugados.
eles seriam mortos. O tempo é diferente de você viver no Brasil hoje, né? Nossas fronteiras aqui, tudo, né? Não tem problema nenhum. Não temos. Olha o tamanho da fronteira do Brasil. Com tantos povos aqui, não tem problema. Mas imagine só, se nós tivéssemos todos esses povos aqui, né? Só dois países não são fronteiras com o Brasil na América Latina inteira. Imagine se todos esses povos aqui fossem inimigos. A gente dormiria tranquilo? Eles não. Eles, nesse período aqui, eles dormiam com arma em punho, porque qualquer hora podia haver um inimigo lá. O que diz lá o salmista? Fala assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê? Porque guerra era comum ali. Se você não lutasse, eu, por exemplo, e os meus filhos, seríamos soldados naquele período lá. Muitos de vocês aqui seriam soldados, porque era assim. A maioria dos homens, a partir de 20 anos para cima, eram soldados, porque era batalha através de batalha. Havia lá uma dominação muito grande, o povo tinha que conquistar e manter. Sabe quando Deus vai manter isso aqui? O pastor Edson Perpétuo falou no domingo passado. Quando é que foi? Quando conquistou totalmente lá, que período foi? Só com... O pastor falou lá, o pastor está lá atrás, ele vai... Com quem que realmente conquistou tudo? Com Davi e Salomão, né? Davi foi o grande guerreiro, foi o grande matador, o homem de sangue, né? Ele que fez tudo aquilo lá e dominou lá, e depois veio Salomão e colocou todas as tropas, colocou carros lá para poder trazer segurança para Israel, porque os inimigos lá eram muitos, e se o povo não seguisse a Deus, Deus ia trazer outra nação para dominar aquele povo ali, porque ainda não era digno da confiança dele. Então, o que está em jogo aqui, você fala assim, poxa, que cruel, né? Dessa mulher aqui também matar. Nós não sabemos o motivo dela, a Bíblia não conta, não dá para a gente ir além do que a Bíblia diz, né? Só diz o seguinte, que ele veio ali, talvez por temor a Deus, né? Temor a Deus, alguma coisa assim, fez ali, trazer uma segurança para ele e foi dormir. Era um homem de guerra, então ela foi mansamente lá, porque naquela época lá, os beduínos, o papel de levantar tendas e tirar tendas era da mulher, né? Era de mulher. E que habilidade daquela mulher ali, então ela estava acostumada com aquilo ali. Você já viu uma mulher pregar um prego? Já viu? O pastor lá, ele é marceneiro, né? Pede para uma mulher tacar uma pedra. Ela não consegue. Você já viu mulher tacando? Pede para ela, você fala assim, ó, pega uma pedra aqui e taca. Ela não consegue. Pega ela com adolescente, ela tem uma dificuldade muito grande. Para martelo, então, muito menos. Coloca lá, ela vai. Mas essa mulher tinha uma habilidade muito grande ali com o martelo e com a estaca. Foi lá mansamente, tinha uma única chance, porque ele era guerreiro, foi lá e colocou, isso aqui é contado na história aqui dos cânticos, uma coisa de vitória, como algo, tudo é para a glória de Deus, mas ela fez isso. Aí você pode falar assim, olha que coisa, né? Não está no meu script, não está na minha, mas isso aqui era necessário, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Isso era obedecer à voz de Deus, e como sinal de promessa, né? Para livrar o povo das mãos dos seus inimigos. Então, essa mulher aqui, Jael, e foi o que aconteceu, né? Não era essa promessa lá atrás? Que Deus entregaria Cícera na mão de uma mulher. Olha, Deus cumprindo as suas promessas na história. E quando o povo ficou sabendo daquilo, que Deus tinha entregado aquele comandante terrível lá nas mãos de uma mulher, falou assim, é o Senhor, Deus usando coisas improváveis. Deus pega as coisas pequenas, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são, né? Deus faz isso. Ele pega aquelas coisas mais insignificantes na história para mostrar que Ele é Deus, e nós muitas vezes não confiamos, muitas vezes na assistência, na promessa de Deus. Isso aqui é um retrato da igreja hoje também. Deus faz grandes, olha, Deus é chamado de os Deus das promessas. Ele promete cuidar, Ele promete amparar, e muitas vezes nós desconfiamos nisso, e achamos, não, Deus não está vendo, Ele não está agindo, Ele está longe, cadê a promessa de Deus se cumprindo? Deus, quando Deus faz uma promessa, irmãos, Ele cumpre, Ele nunca vai deixar
o próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: passará os céus, a terra, e tudo isso aqui vai servir de fogo, mas as minhas palavras não passarão. Confiança na promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa, você pode segurar, você pode até cobrar de Deus. Muitos na Bíblia cobraram: Deus, o Senhor prometeu fazer isso, e eu confio nisso. Muitos fizeram isso. O Senhor disse que não iria desamparar, e o Senhor não vai. Não é cobrar no sentido de dizer que não vai fazer, é no sentido de dizer que eu confio e que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus diz assim: provai-me nisso, se eu não fizer essas coisas. Quando Deus fez uma aliança com Abraão foi lá, pegou alguns animais, vários animais, e partiu no meio esses animais. Colocou de um lado e de outro ali. De um lado e do outro. Animais partidos. Só a rolinha que não foi partida porque era muito pequena, ficou lá inteira. Só ela, mas estava morta. Só ela que não. Aí o que Deus faz? Ele ficou lá o dia inteiro espantando lá as aves de rapina lá, naquele sangue escorrido no chão lá. Quando chegou na virada do dia, Deus veio com uma tocha de fogo ali e passou no meio daquele ritual que ele estava fazendo ali. Deus estava fazendo um pacto, uma aliança. É como se Deus dissesse o seguinte: olha, vai acontecer comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir essa promessa. Deus estava fazendo uma promessa ali de sangue. Deus deixaria de ser Deus se ele não cumprisse a promessa que ia fazer com Abraão. Abraão, você vai ter filhos, você vai ter uma nação, essa nação vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, e eu vou te dar uma terra como possessão. Não agora, mas vocês vão ficar no Egito 400 anos lá como escravo, depois disso eu vou libertar vocês, depois eu vou levar vocês. Deus já cantou a bola lá antes, mas ele fez uma promessa: vai acontecer isso. A palavra do Senhor, ela não falha. Nós falhamos em confiar. Nós falhamos todos os dias, irmãos. Deus promete fazer do jeito que está na Bíblia, vai acontecer. E aqueles que confiam na sua palavra, que confiam nas promessas de Deus, Deus é o Deus da promessa, esse não ficará desprovido. Veja bem, no Velho Testamento, Deus tinha feito uma aliança com uma nação, dado uma lei para uma nação. Mas as suas promessas, elas são dirigidas apenas para aqueles a quem Deus quer. Dentre toda a nação, não é para toda a nação, as promessas não é para toda a nação. A lei é para toda a nação. Faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça. É para todo mundo. Mas as suas promessas são para aqueles que o Senhor chamar, para aqueles que o Senhor amparar, para aqueles que vão porfiar no caminho de Deus. Essas são as promessas deles. Para as pessoas que Deus desperta no seu coração o desejo de servir a Deus, e essa pessoa diz assim: eu vou confiar na promessa de Deus. Foi o que Débora fez. Ela recebeu aquilo lá dizendo: ô Baraque, vem aqui. Deus falou isso aqui, que você, não tinha outros comandantes lá, mas você vai pegar esse povo, vai levar em Tabor, coloca eles lá, que Cícera vai estar lá. E ela foi, e falou assim: eu quero que você vá junto. Eles foram, e aconteceu do jeitinho que está escrito aqui. Ela vai contar isso nos seus cânticos. Olha, as estrelas nos socorreram, ela vai dizer. Os céus nos socorreram, e vai cair uma chuva torrencial, está lá no cântico, depois a gente vai ver isso aqui. Aí aconteceu isso, e os seus carros ficaram lá atolados. E ela fala assim, que as estrelas, que a natureza está nas mãos do Senhor. Olha, se a natureza obedece a Deus, o homem é o único que não consegue obedecer a Deus. Todos os animais, tudo que está no mundo obedece majestosamente a Deus. Você se lembra lá os discípulos no barco lá, né? Eles falaram assim: quem é esse que até os ventos, até as... Ele falou assim: acalma-te. E o mar o quê? Na hora. Vento, pare. Quando Josué estava lá, Deus tinha prometido uma batalha no dia lá, falou assim que Deus ia entregar naquele dia aquela batalha. E o sol estava se pondo. Para o judeu, o dia até o sol estava se pondo ali. Aí o que Josué falou assim: não, espera aí. Deus falou que ia
não no outro dia, porque depois das 6 horas, depois do sol lá, era outro dia. E a batalha não estava conquistada ainda. O que Deus tinha dito nesse dia? Aí o que ele faz? Para aí. E olha, parou tudo. A natureza parou diante da ordem, porque Deus tinha prometido naquele dia. Quando Jesus Cristo saiu com os barcos lá com os discípulos, ele falou assim: vamos atravessar e ir até o outro lado. Eles não iam morrer ali. Porque que disse Jesus? Vamos atravessar e vamos chegar do outro lado. Eles deviam confiar nisso. Por isso que ele falou assim: homens de pequena fé, eu não disse para vocês que a gente ia atravessar? Por isso que ele acorda e fala assim: olha, eu não falei que vocês não vão morrer agora, vocês vão morrer. Ele tinha dito para os seus discípulos antes que eles iam morrer, horrivelmente, mas não ali, não naquele momento. Por isso que ele fala assim: homens de pequena fé, vocês vão morrer, mas não agora, porque nós vamos atravessar, nós vamos do outro lado. Abraão, quando foi chamado para executar o seu filho, para matar o seu filho, ele disse lá para os seus 2 servos, falou assim: fique aqui que nós vamos lá adorar e nós voltaremos. Ele não sabia o que ia acontecer, mas lá em Hebreus fala assim que ele ia fazer aqui, se fosse necessário, Deus ia ressuscitar seus filhos das cinzas. Não sabia o que ia acontecer. Poderia ser que ele ia matar, mas Deus ia ressuscitar aquele menino, ele ia voltar com o menino, porque aquele menino era o filho da promessa, não era outro, não era Eliezer, o seu escravo, não era Ismael, o filho da escrava lá, não era eles, era aquele menino ali. Como é que Deus ia matar e ia ficar por isso mesmo? Deus tinha feito uma promessa, ele sabia que, então ele confiou em Deus. E toda a natureza, irmãos, obedece à voz do Senhor. Toda a natureza, tudo, menos o homem, menos nós, irmãos, nós não obedecemos. Não é irmãos, esqueça esse negócio do ímpio lá, é a sua igreja que é rebelde. Nós somos assim, nós somos tardios em irar. A Bíblia diz assim que nós temos que aprender a fazer o bem, que nós temos que aprender a confiar nas promessas do Senhor e descansar nelas. Isso. Não sabemos, a Bíblia não podemos ir além do que a Bíblia diz, mas certamente foi providência de Deus, tudo aquilo acontecer. Não sabíamos o nome, não sabíamos a situação, nós sabemos que iria ser completado por uma mulher. Por isso que diz lá antes, lá, tinha uma situação assim, o pastor Edson está lá, fala lá aí, pastor. O problema nosso é que a gente tem só essa palavra aí sendo usada, né? Deus não faz coisa errada. Se ele mandou não matar, como é que ele depois podia mandar matar? Se um filho desonrasse, desobedecesse, enxovalhasse os seus pais, ele devia ser morto pelo povo. O povo tinha que matá-lo apedrejado. Então, tem alguma coisa errada aí. Na verdade, o que o mandamento diz é não assassinar. Né? Esse é o problema. Então, não é matar na guerra, não é matar com justificativa, é assassinar que é o problema. Um policial, né? Um policial cristão, Isso, não tem problema. né? O dicionário nosso diz assim: assassinato é o ato ilegal de tirar a vida de outro ser humano sem justificativa ou desculpa legal válida, especialmente a morte ilegal de outro humano com malícia premeditada. Então é diferente de você matar ou você assassinar. Então esse é o grande problema que às vezes acontece aí e que a gente não entende e parece que Deus é incoerente, né? Deus diz não matarás, depois ele manda matar. Isso. Então é um negócio que precisa ser bem entendido, né? Outra coisa também que havia muitas, em Levíticos tem muitas leis assim para matar, né? Os adúlteros, até em São Paulo a gente fala assim das crianças difíceis que são lá, né?
aqui em Goiás fala assim, daquelas crianças que são, como é que é o nome? Custosa, isso. Criança custosa, tinha que matar em Israel. Desobediente, que desobedecia, fazia coisas erradas, tinha lei lá que Deus tinha mandado, tinha matar até essas crianças aí. Se uma criança que não tinha ordem, que não tinha, matava essas crianças também. Então, mas isso daí, a grande questão agora é o seguinte, isso passa para o Novo Testamento? Como é que você pega a lei o Velho Testamento e passa para o Novo? Isso foi feito no período de uma nação ali, de um povo que diz que ia obedecer a Deus e que deveria servir a Deus. Então Deus colocou, vocês vão obedecer? Então tem essas normas assim, 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 para vocês me servirem. Era como uma nação. Hoje já não é mais como uma nação específica. Deus já não trabalha mais com aquela nação de Israel ali. Trabalha com o verdadeiro Israel, que pode ser judeus ou não judeus. Então, hoje, nós não temos essa questão daquela nação, daquele pacto ali. Então, isso ficou no Velho Testamento, na velha aliança. Por isso que Jesus Cristo diz o seguinte, olha, lá diz assim, não matarás, mas quem odiar um irmão já está matando essa pessoa no seu coração. Não é a questão, como o pastor falou lá, não é a questão, por isso que no Novo Testamento falava assim que os cristãos não iriam para a guerra porque eles tinham ordem de não matar. E eles falaram, não é verdade. Se for uma questão de defesa do nosso país, né? Todo homem aqui já fez, todos os adultos aqui já fizeram juramento à bandeira, né? E lá está dizendo assim que se precisar, nós defendemos o nosso país, a nossa família, nós temos que ir para a guerra e temos que matar. Infelizmente, não que eu gostaríamos de fazer isso. Mas aqui, respondendo o que a irmã disse lá, será que ela estava obedecendo à voz de Deus? A Bíblia não diz, ela não fala, mas certamente foi pela providência de Deus. Alguma coisa, por exemplo, Raabe. Quem foi Raabe? Uma prostituta, não era de Israel. É a avó de Davi. O que ela fez? Ela era de uma outra nação, ela confiou que aquela nação lá realmente estava sendo dirigida por Deus, ela viu aquilo, viu os espias ali, e Deus conduziu a vida daquela mulher ali. Então, certamente Deus estava conduzindo a vida de Jael ali, já estava nos planos de Deus, mas a Bíblia não diz como isso aconteceu, só diz, mas sabe da providência de Deus que isso ia acontecer. Dessa maneira aqui, o exército foi abatido lá por Baraque, totalmente, por isso que era um valente mesmo, ele é colocado como um valente, mas aqui Cícera foi na mão dessa mulher aqui, que tinha se deslocado lá, era uma beduína que vivia lá de tendas em lugares assim, ele se sentiu seguro, né? Agora estou aqui entre os meus aqui, os queneus, que tinham uma aliança com Canaã, viviam ali, mas eles provavelmente estavam indo para o lado realmente de Israel, do Deus Israel. Alguma coisa aconteceu que a Bíblia não diz. Não podemos ir além daquilo que a Bíblia diz. Só suposições. Exatamente, cumpriu. Devíamos entender agora que eles eram da descendência do sogro de Moisés. Exatamente. Lá na aliança que eles fizeram, no queneu, de outra tribo, de outras coisas, fizeram lá a aliança lá dos hebreus, lá atrás, né? Outra coisa, né? Lá atrás, e eles realmente se associaram lá com os cananeus ali, e de alguma forma, por isso que ele sentiu a vontade ali, porque achou, está aqui um dos nossos, né? Ela fica lá e fala que eu não estou aqui não, estava escondidinho lá. Ele se achava bem seguro ali, não imaginava ele que isso iria, e ninguém achava que isso. Se você vai lendo a história assim, fala assim, olha que coisa incrível, aquela mulher ali de alguma forma fez isso dessa maneira, e é cantado, realmente, os valentes de Davi, naquela época, era outra época, irmão, você tem que ir para aquela época lá, você não pode fazer a leitura da Bíblia com ar-condicionado, no Brasil, bonitinho, fazer a leitura da Bíblia aqui, você tem que ir para lá naquela época, lá entender o contexto que estava lá, o que era escravidão, por exemplo, entender o que era lá, não aqui. Hoje,
abominamos escravidão, essas coisas, mas lá era outro contexto, você tem que ler à luz do contexto da época lá, você tem que se reportar, deixar de lado os seus conceitos que você tem hoje e ir para o tempo daquele período lá, que era de guerra. Seus filhos, quando nasciam, se nascia homem, falava assim, esse daí vai para a guerra, esse vai para a batalha, e muitos não voltavam, né? Era paz, tinha muitas viúvas em Israel, muitas viúvas. Por que tinha muitas viúvas em Israel? Por que tinha que se casar com o irmão lá, né, para suscitar a descendência, para crescer? Por que tinha que ter uma numerosa multidão? Por que tinha que ter muitos filhos? Porque se não tivesse muitos filhos lá, fala assim, enche deles a sua aljava para lutar contra os inimigos. Era assim lá. Você tem que entender a Bíblia à luz da história, daquilo que está acontecendo lá. Isso aqui, aos nossos olhos, é uma coisa assim terrível, mas aquilo lá era um ato de vitória, porque se ele continuasse ali, iria ter estragos. Foi o que aconteceu, uma derrapada aí de Josué, quando chegou lá, né? Chegou um povo que era da terra ali, né? Se fez lá de longe, querendo fazer uma aliança, não é daqui, então era para matar os cananeus. Então eles se fizeram de longe, trouxeram pães ali, já duros, dizendo, nós estamos vindo de longe, roupa esfarrapada, tudo mais. E o que Josué faz? Não foi verificar, fez uma aliança com aquele povo ali e trouxe muita dificuldade ali para o povo, porque não podia. Mas eles pegaram aqueles povos ali e fizeram deles escravos. Vocês vão carregar água, ou vocês vão fazer isso. Mas não era para fazer aliança com nenhum povo dali. Ele foi enganado e ele se deixou enganar por causa daquilo e depois não pôde voltar atrás. Então tem todo um contexto da Bíblia ali, mas qual que é a grande lição aqui? O que estava aqui em jogo, irmãos? John Stott fala assim, que a gente tem que ler a Bíblia e ir para o andar de cima, né? Você vê a história, está toda a história contando isso aqui, mas isso não é o mais interessante, é tudo interessante aqui, mas você sempre tem que andar para o andar de cima, ver o plano de Deus na história de Israel. Deus estava preservando a família da aliança para chegar até nós hoje, e foi terrível alcançá-la para chegar até nós hoje. Deus preservando um remanescente, um povo que confiava nele, e através da história, Deus vai conduzindo a sua história para que não haja prejuízo de continuidade, porque se aquilo ali, se Baraque conquistasse ali, Cícera conquistasse aquela região e tudo mais, ia exterminar o povo de Israel, o povo da aliança. Tudo estava em jogo ali para exterminar ali o povo, a fé. O diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar, ele quer acabar com a fé, ele quer acabar com o seu povo, e usa de todas as armas, de todas as artimanhas para impedir que aquele povo lá avance. O povo da promessa, que confiava no Senhor. Essa é a grande lição por detrás da história. O que estava em jogo ali era o povo que haveria e Deus prometeu sustentar aquele povo, guardar aquele povo dos males que estavam ali. Eram muitos os males. Hoje, os nossos inimigos mudaram, mas nós sabemos que o Deus é o mesmo Deus. Hoje tem muitos perigos ao nosso redor, irmãos, muitos perigos mesmo para a fé cristã. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Ele está ao seu redor, da sua família, da sua casa, para tentar tirar a sua fé. Ele está ao redor da igreja para tirar a paz. Quando o apóstolo Paulo saía de uma igreja e falou assim, no meio de vós vão surgir lobos vorazes que tentarão exterminar vocês. E muitas coisas haveriam de acontecer para destruir a fé cristã. Então aqui era um desses casos aqui. Depois nós temos o cântico aqui, nós estamos terminando, não dá para a gente entrar aqui nos cânticos. Leia então esse cântico maravilhoso aqui. Termina tudo com o quê? Com louvor. Não é, Lucas? Olha só, a grande batalha, e depois termina como adoração, com louvor. Só vou ler aqui no começo, dizendo o seguinte, naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente, bendizendo ao Senhor. Então aqui continua o cântico, nós não vamos ler, termina com o quê? Com louvor,
com adoração. Assim como Moisés teve aquelas grandes vitórias, terminou com louvor, aqui novamente termina com louvor. Vamos lá só para o final, só para a gente ver uma coisa interessante lá. Alguém lê para mim? O versículo 31, até o final, a gente vai ter uma surpresa aí. O versículo 31. Pereçam. Sol, quando se levanta ao seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Quanto tempo? 40 anos em paz. Uma geração. Era assim que se contava naqueles dias lá. Era uma geração inteira depois disso de paz, de festa, de confiar no Senhor, de se voltar para Deus. Louvor, né? Depois de tudo isso. Isso que é louvor. Depois de vitórias, depois de tudo isso, o povo ficou lá. Tiveram 20 anos de sofrimento e Deus deu ele o dobro, né? 40 anos de paz ali. Naquela região ali não houve mais inimigos, porque todo mundo ficou, tinha inimigos ainda, mas durante 40 anos, lógico que na próxima geração vai ser outra história, vai ser outros 500, mas aqui, nessa geração aqui, provavelmente, a Débora ficou a vida inteira dela em paz, sendo juiz ali, né, debaixo daquela palmeira ali, né, por que debaixo da palmeira? Por que não num lugar escondido? Porque ela tinha princípios, então fazia isso abertamente, né? Não num lugar secreto. Ela era mulher casada, ela ficou lá 40 anos lá julgando o povo, a causa do povo ali, em paz. Deus tinha dado vitória. Aberto, exatamente. Homens, todo mundo, por causa disso mesmo. Por isso foi chamado de palmeira de Débora, porque ela fazia isso publicamente, porque era mulher mesmo, né? Tinha uma família, tinha tudo mais. Mas você vê a história, que história maravilhosa, né, irmãos? É uma história curta, mas cheia de lições. Tem mais lições aqui, no cântico aqui tem lições preciosas, né? Ela falando das maravilhas que Deus fez naquele período, naquela história. Só para finalizar, Deus também é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Né? Temos muitas lutas, muitas batalhas a serem enfrentadas, irmão, muitas delas, né? A Bíblia fala assim que nós somos um povo de guerra, é um povo que está lutando, temos que lutar pela fé cristã, e são muitas as batalhas que temos que enfrentar para manter a confiança como aqueles ficaram. Esses remanescentes vão continuar confiando no Senhor, prosseguindo, ainda que os montes, né, se abalem nos meios dos mares, mas o povo de Deus vai permanecer feliz. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar isso, né? A vitória vem do Senhor. Eles não vão falar assim que é Débora, que é Baraque, que é essa mulher, mas vai falar que tudo veio de Deus. Eles levantaram a voz no cântico, o cântico tem que fazer isso, né? Não a nós, não. A gente tem que dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós não somos nada, nós somos ninguém. Se o Senhor não for conosco, por isso que ele falou assim, olha, Baraque queria que o Senhor fosse ali, e aquela mulher estava representando Deus ali. Era a presença de Deus na vida dos seus, na vida daqueles que são seus, né? Vamos, o nosso irmão vai falar